Olá, tudo bem com você? A mentoria de hoje, ela é muito importante. O assunto de hoje é menopausa e nós vamos, bem detalhadamente falar desse assunto de uma visão, teórica, mas uma visão também bem prática. Você, nossa aluna da mentoria de emagrecimento hormonal, precisa entender profundamente o que é a menopausa, qual é essa fase da vida e como lidar com ela. Por isso essa mentoria é tão importante. Se você ainda não está na menopausa, se Deus quiser, você vai chegar lá, não é? Ou se você já está, esta aula é muito importante. É uma das mentorias que eu julgo mais importantes. Então, papel e caneta na mão para a gente anotar e não perder nenhum momento. Combinado? Para a nossa mentoria de hoje, eu convidei o Dr. Cristiano para que a gente pudesse ter uma visão diferenciada, né? Uma visão do médico, endocrinologista e nutrólogo, e a minha visão como nutricionista juntos, como um tema tão importante, nós vamos fazer juntos esta mentoria de hoje. Sempre eu tenho mentoria da Nutri, eu tenho do Dr. Cristiano, mas aqui dentro também temos mentoria de nós dois juntos, e essa mentoria eu tenho certeza que vai te ajudar muito, ela é muito importante. Vamos começar? Ponto mais importante para a gente começar é entender que, graças a Deus, nós chegamos ou na pré-menopausa ou na menopausa. A mulher só não vai chegar nessa fase da vida se ela morrer antes, não é mesmo? Então, se soubermos lidar com essa fase do jeito certo, ela não é sofrida, ela não é condenação de metabolismo lento e ela não é condenação de obesidade. Mas vamos conversar com o Dr. Cristiano, então, para a gente falar mais detalhadamente sobre isso. Olá, meu amor, que bom dividir aqui com você a tela nesta aula tão importante para os nossos queridos alunos, não é mesmo? É mesmo, com certeza. É um prazer estar aqui, né? Como a gente fica sempre muito feliz de poder participar, estar junto com você, né, Nutri? E aqui junto Isso. com as nossas alunas e os nossos alunos das nossas mentorias, né? Aqui no caso da mentoria leve de emagrecimento hormonal. Que bom. Então, dentro da mentoria leve, nós conseguimos já falar mais todas as línguas, porque falar a verdade, assim, todos os detalhes. Por quê? Uma live pública, né, tem muita coisa que a gente não pode falar. Mas aqui, para os nossos alunos, a gente vai falar detalhadamente, até mesmo questão de suplementações, o que é importante, o que não é, nessa aula sobre menopausa. Os nossos alunos, eles são, assim, 90% ou pré-menopausa ou na menopausa. Então, é realmente a maior parte dos nossos alunos. Então, a gente realmente quer que essa aula seja bem proveitosa. Porque a gente sabe que a mentoria de emagrecimento hormonal não é só um período na sua vida. Nós queremos que ela seja um conhecimento para você levar para a vida inteira. Então, daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 10 anos, você ainda está aplicando o conhecimento que você teve aqui. Você não está aqui simplesmente só para emagrecer, mas para aprender a cuidar de você, aprender a ter autonomia sobre a sua saúde. Isso é muito importante, gente. Vocês não têm noção. Não adianta você pensar que o outro vai cuidar de você. Você precisa, sim, de ir ao seu médico, fazer os seus exames uma vez por ano, fazer o seu acompanhamento e tudo. Mas se você não tiver mando de campo, né, doutor Cristiano, aprender a cuidar de você, você fica muito na mão de informações difusas também e que muitas vezes não são pontuais na sua vida. Qual a importância, doutor Cristiano, de você aprender a se cuidar, desse conhecimento sobre o corpo, sobre os hormônios, que a gente transmite aqui nessa mentoria? A nossa frase, uma das frases principais que a gente fala, né, tanto para os mentorados, para os nossos alunos, até no conteúdo gratuito, a gente sempre fala que o conhecimento liberta, né, Nutri? Então é Isso. fato que quando você sabe o que está acontecendo, você sabe o que fazer. É como se você tivesse num caminho, mas e com o GPS funcionando. Então você sabe onde você está, para onde você está indo, quais os próximos passos a seguir, né? E depois de tomar esses próximos passos, quais serão os passos seguintes. Então é importante em qualquer situação da sua vida procurar entender o que está acontecendo com você, porque conhecimento te dá autonomia. Amor, não tem nada na frente do teu microfone, não, do teclado, nem nada, não. Parece que o som tá um pouquinho Não, alto. Não, né? Então tá. 100% aqui. Não Aí tem nada, melhorou. Você mexeu alguma coisinha aí que melhorou. não mexi nada. Ah, então, tava abafado o som, mas agora deu certo. É estranho, talvez na mão aqui na boca, não sei. Mas, Certo. enfim, o fato é que
quando você entende a fisiologia do corpo, como o corpo funciona de fato, e não como eles ensinam a gente, infelizmente, ensinam errado, nos passam conhecimentos errados. Então, se você tiver com o mapa do território errado, você vai errar todos os caminhos, né? Porque o mapa, você está num lugar e o mapa vai falar que você está em outro. Você está num lugar certo e o mapa vai falar que você está errado. Ou então você está errado e o mapa vai falar que você está certo. Então, você nunca acerta, né? Você segue o mapa corretamente, mas o mapa está errado. Então, quando você entende a fisiologia, como o corpo verdadeiramente funciona, sem os mitos pseudocientíficos que, infelizmente, ficaram incrustados na mente das pessoas, infelizmente, de leigos e até dos profissionais, o que é pior, né? Porque o pior do que um leigo não saber, isso faz parte, mas é um profissional não saber e propagar aquele conhecimento equivocado para frente, né? Infelizmente, isso acontece muito. Mas, enfim, nós estamos aqui para corrigir, aparar essas arestas, sempre estudando muito, sempre com muita humildade, para transferir para vocês o conhecimento que tem de mais atualizado no momento. Ninguém é dono da verdade, mas a gente sempre está buscando o melhor conhecimento daquele momento, né? Então, você entendendo o que é a fase de vida que você está, em que momento você está e quais são as características daquele momento, você pode atuar de forma mais contundente, mais objetiva, para melhorar a sua qualidade de vida e ser uma pessoa mais feliz, mais saudável, mais disposta, enfim, né? Viver uma vida melhor, que esse é o nosso objetivo aqui da Nutri Meu, né? É passar para você informações que vão transformar a sua vida para melhor. Perfeito. E a nossa mentoria de hoje é sobre menopausa. Existem muitos mitos sobre a menopausa, existem muitas questões que têm que ser clareadas, né? Que têm que ser esclarecidas, e nós vamos esclarecer todos os pontos aqui hoje. Então, para começar, a menopausa, né? A nossa vida é feita de fases. Então, temos várias fases durante a vida. E para a mulher, uma dessas fases é conhecida como a menopausa. E é um período que marca o fim ali da vida reprodutiva feminina, dando início ao momento de novas descobertas e novas experiências. Então, conhecer o seu corpo, conhecer os seus sintomas, olhar um pouco para dentro, né? E entender o porquê você está vivendo isso e como lidar, muda o seu jogo. Se você, então, está na pré-menopausa ou na menopausa e tem dificuldade de saber como lidar com isso, nós vamos te ajudar. A principal coisa que eu quero começar desde o conceito. Doutor Cristiano, o que é menopausa? Vamos começar do começo para clarear direitinho. É importante definir bem os conceitos para ficar depois que o assunto fique claro. O que a gente chama de menopausa, de fato, não é a menopausa, né? A gente chama de menopausa aquela fase de vida que antecede a última menstruação e que sucede à última menstruação. É como você falou, a interrupção da fase de vida reprodutiva da mulher, onde ela não ovula mais, né? Houve um esgotamento dos óvulos, né? Porque a mulher tem uma quantidade de óvulos limitada, tem fim, e esse esgotamento de óvulos também leva a transformações hormonais, porque esses óvulos, esses folículos que derivam desses óvulos, né, lá no ovário, eles produzem hormônios. Então, o que a gente chama de menopausa, na verdade, é a fase que a gente chama de climatério. A menopausa, verdadeiramente, ela é simplesmente a última menstruação da mulher. Então, aquela última menstruação, a hora que ela menstruou e nunca mais ela teve mais nenhum evento, aquela última menstruação é chamada de menopausa. É só isso. Mas não é isso a questão mais importante. A questão importante é o período que antecede, né, essa última menstruação, em torno de 5 anos antes, e depois que sucede, né, e aí até o final da vida da mulher, né? Então, esse período, e principalmente esse período que cerca, que envolve, que tem em volta dessa última menstruação, nós chamamos de climatério. Então, climatério é o que popularmente nós chamamos de menopausa. Vamos dizer assim. É o período que antecede a última menstruação, que é a verdadeira menopausa, e que sucede ali, em alguns anos, essa última menstruação. E que está relacionado com essa alteração hormonal decorrente da falta de ovulação. A mulher vai parar de ovular naquele período. Vamos ver se eu entendi, doutor Cristiano, para ver se eu vou repetindo aqui, você vai conferindo para mim se eu estou entendendo, porque para as pessoas entenderem também, né? O que é a menopausa? Então, a menopausa é a última menstruação da mulher, certo? Quando ela entra na menstruação, certo? E este período, quando acontece a última menstruação para frente, é a fase da vida que existe as alterações hormonais.
Porque nós temos, a mulher tem um auge da produção hormonal até os 30 anos, né? Então ela começa a produzir os hormônios ali com 15, 16 anos, os hormônios de reprodução, né? Da fertilidade. Até um pouquinho antes, né? Com 15, 16 anos ela já está na fase de maturidade já, né? Certo. Então, por 13. Volta, 11, 10, 11 anos ali, até 9, hoje em dia está um pouquinho mais cedo, mas em torno de 10 anos ela já começa a ter a produção hormonal, que vai então, se manifestando. Ela vai subindo a escadinha, é isso, né, doutor Cristiano? Aí vai produzir hormônio. O comecinho da puberdade, né? Não é quando ela menstrua. Quando ela menstrua, ela já está na puberdade 2, 3 anos. Entendi. Né? Olha então, só. A primeira menstruação, que aí é o contrário da menopausa, a gente chama de menarca, ela já vem 2 a 3 anos depois das influências hormonais que se iniciam com a puberdade. Então, ali a partir dos 9, 10 anos, nós começamos, né? Toda mulher começa o degrau de escada subindo, como se nós estivéssemos subindo uma escada. Começa a produção dos hormônios, o doutor Cristiano depois vai falar desses hormônios, quais são, mas quais a prioridade da produção desses hormônios? Quais hormônios são, doutor? Esses hormônios são o estrogênio, e a progesterona, principalmente, esses dois. Existem outros, mas os dois mais importantes, estrogênio e progesterona, e os androgênios, né? Aí a gente entra no sulfato de deidroepiandrosterona, a testosterona, que a mulher tem também. A gente precisa entender que tanto o homem quanto a mulher tem todos os hormônios, né? A questão é só o equilíbrio, né? A proporção, né, que tem na mulher é diferente da proporção que tem no homem. Mas, principalmente, estrogênio, progesterona, o SDEA, que é o sulfato de hidroepiandrosterona, e a testosterona. São os hormônios principais aí, envolvidos com essa parte mais sexual, né? Perfeito. Então, aí a gente começa esse degrauzinho de escada. Vamos subindo, 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 até que a menina tem a primeira menstruação, que é a menarca, e aí depois ela continua aumentando as dosagens de hormônio, até que tem um pico da produção hormonal, que é entre os 25 e 35 anos. É isso? Nessa fase ela está assim, madura, já está produzindo os hormônios na sua plenitude, né? Pelo menos assim, na grande maioria. Claro que isso aqui é uma média, né? Mas na grande maioria ela vai estar produzindo seus hormônios na plenitude, já vai estar madura, né? Fisicamente, sexualmente, né? Todas as ações hormonais já vão ter sido estabelecidas no corpo, já vai ter feito, esses hormônios já vão ter gerado todas as transformações que deveriam levar no organismo, fisiológicas, de composição corporal, formato do corpo, já vai estar tudo muito bem definido nesse momento ali, né? Dos 15 até os 20 e poucos anos de idade. Então, beleza. Então, esse é um período que a nossa máquina, o nosso corpo produz muito melhor, né? Funciona muito bem, né? O auge, né, doutor Cristiano? É o auge da produção hormonal. O auge da fertilidade é o auge da produção hormonal e é o auge da vida, né? Porque a mulher ela foi feita para chegar nesse auge para ter reprodução. E aí depois, aí tem esse auge, por isso que muitas vezes a gente ganha peso depois dos 30 anos, por isso que o metabolismo fica mais lento depois dos 30 anos. Isso é normal, vai acontecer com todo mundo, mas não é condenação. Mas é importante você saber que acontece mesmo, né, doutor Cristiano? Uma tendência, pelo menos uma tendência muito grande, né? Com a grande maioria das pessoas isso acontece, quase todo mundo mesmo. E aí depende da idade, a idade vai somando, vai aumentando, vai reduzindo os hormônios. A partir dos 25, quanto mais a idade vai aumentando, mais os dois hormônios vão reduzindo. E com isso, seu metabolismo vai ficando mais lento, você vai percebendo os sintomas que você não tinha antes, e isso é bem gradativo, tá? Quando a gente começa a sentir sintomas de cansaço, indisposição, metabolismo lento, esses hormônios já decaíram bastante. Não aconteceu aquilo no dia. Porque a gente tem que pensar que o sintoma do nosso corpo, né, doutor Cristiano? Por exemplo, pessoal, hoje eu tô assim, nossa, cansada, desanimada, meu queda de cabelo, não tô na minha melhor versão. Mas o sintoma de hoje, ele é consequência de 3, 5 anos atrás. E aos pouquinhos, você não vai sentir isso de uma vez. É soma, né? Isso acontece com o homem também. O doutor Cristiano também fala muito disso com os homens. O homem também acontece muito isso. O homem sente um declínio assim, forte aos 40, né? Pá, caiu, né? Opa, o que está acontecendo comigo? E aí depois ele vai reagindo a isso, sabendo lidar com essa fase, e a hora que ele chega nos 50, ele já está bem de novo, porque ele aprendeu a lidar. E a mulher também, quando ela entra na menopausa, dá a impressão que ela, meu Deus, começa a ganhar peso, engorda muito, tá cansada, desanimada, o formato do corpo muda, mas depois que ela aprende a lidar, se ela é uma pessoa inteligente, cabeça aberta, e aprendeu a lidar com essa nova fase,
as coisas tendem a só melhorar, né, doutor Cristiano? Exatamente. Então, por isso é a fase. Então, E aí você tem que entender. Pode falar, doutor. E é sempre importante lembrar que os hormônios interagem entre si. Então, o efeito em um hormônio nunca é só o efeito dele. Então, quando um hormônio entra em desequilíbrio, ele gera um efeito em cascata. E esse efeito em cascata interfere em praticamente todos os demais hormônios. Isso é muito importante entender. Então, a alteração de um hormônio não gera somente as consequências derivadas da alteração dele. Gera as consequências derivadas da alteração dele e de todas as outras alterações de todos os outros hormônios com os quais ele está relacionado. Então, é um efeito multi-hormonal e é muito importante entender isso. Por isso é que é tão importante focar nisso quando a gente fala da alimentação e alimentação direcionada para a melhoria do perfil hormonal, porque você resolvendo o perfil hormonal, todo o resto, por consequência, se resolve. Perfeito. Então, entendendo agora, né, o que é o período do climatério e depois o período da menopausa, que é a partir da última menstruação. E o climatério é o que mesmo? O que antecede, doutor Cristiano? O climatério é um período que antecede mais ou menos 5 anos a menopausa e que sucede ali 2 anos a menopausa, para ser mais exato. Esse seria o período climatério, aquele período que ele está em torno da menopausa, um pouco antes e um pouco depois. É isso. Tá. Esse é o climatério. É o que você entende por menopausa, né? A gente fala, a pessoa está na menopausa. Na verdade, ela está no climatério, né? E a menopausa acabou, foi a última menstruação dela. Uhum. Tanto que a gente só pode falar em menopausa depois que ela ficou 6 meses sem menstruar. Uhum. Esse é o correto, né? Por quê? Porque às vezes a mulher, no final, ela vai ter umas menstruações irregulares, aí ela fica 2 meses sem menstruar, menstrua, fica 3 meses sem menstruar, menstrua. Então, às vezes a mulher está 4 meses sem menstruar. Ah, menopausa. Não, ainda não, porque pode ser que ela menstrue agora no quinto mês. Né? Ela está no climatério, então. Depois que ela está, na verdade, de 6 meses a 1 ano, né? Eu acho que eu estou até falando 6 meses, mas é 1 ano. 1 ano sem menstruar, aí você fala, não, aquela foi a menopausa, então, há 1 ano atrás. Perfeito. Aí você tem certeza, tá? Porque há uma irregularidade menstrual quando vai se aproximando desse período final aí de ovulação. E assim, a ovulação está relacionada com a menstruação. Então, é muito importante entender isso. O que gera a regularidade menstrual da mulher é a ovulação. A não ser que ela esteja usando pílula anticontraceptiva, é outra história, né? Mas no modo normal, natural, sem interferência externa de uma medicação com ação hormonal, que não é hormônio, mas é uma medicação com ação hormonal, como o contraceptivo, né? Sem interferência disso, a menstruação está atrelada, principalmente a regularidade menstrual está atrelada à ovulação. Então, pessoal, aquele período que antecede a última menstruação, que são mais ou menos de 6 a 8 anos, os últimos 6 a 8 anos antes da mulher ter a última menstruação, já é um período desses sintomas todos. Já é um período que você não se vai se reconhecendo mais, que o seu metabolismo vai ficando meio lento, que você vai tendo calorões, que você está sentindo várias coisas diferentes. Sono, desequilibra o sono, desequilibra a fome. Por quê? O corpo muda porque você está com declínio hormonal. Isso, o doutor Cristiano fala muito isso, né? Não tem como reverter, gente, né? É uma fase nova da vida. Então, é a mesma coisa da gente virar uma página e abrir uma nova página. Esta nova página, você precisa de um cuidado diferente com ela, de uma alimentação diferente, de um cuidado muito maior para ter a melhor qualidade de vida. Então, para você ter a mesma qualidade de vida que você tinha aos 30, aos 60, você agora vai ter que se esforçar mais. Porque se você ficar relaxada, não cuidar da tua alimentação, mas eu nunca cuidei da minha alimentação, nunca me preocupei em fazer um exercício, nunca me preocupei com nada disso, agora eu vou ter que me preocupar? Vai, porque a fase mudou. Porque não custa você aprender a lidar com aquela fase para você ter qualidade de vida, vale a pena, porque serão muitos anos. Nós estamos envelhecendo cada vez mais tarde. A população, a longevidade é muito grande. Então, nós vamos cada vez ficar mais idosas. E nós precisamos aprender a lidar com a fase de ficar idosa, com os sintomas de ser idoso. Porque ser idoso não é ser doente, não é ser feio, não é ser desanimado. Não! É uma fase que pode ser maravilhosa, que você pode ter energia, saúde, mas a tua mente e o teu corpo tem que estar preparado. Porque às vezes você fica comparando você com a sua adolescência. Você fica comparando você com a sua juventude.
Mas você tem que entender que você está numa nova fase e que esta fase é única. Não é, doutor Cristiano? É necessário, mental, né? é necessário se adaptar. Então, mudança de fase é uma mudança, exige adaptação. Não dá para seguir da mesma forma que estava vindo antes, né? A não ser que a pessoa já se cuidasse muito bem antes, né? Aí é outra história, Isso. né? Mas é necessário um cuidado a mais. Por quê? Porque o corpo ele está deixando de oferecer gratuitamente algo que ele oferecia antes. Então, realmente, aquele sistema hormonal ele vai estar desligado. E aí é importante compensar em outra direção. Compensar de Isso. outro lado essa ausência desse sistema hormonal. Existe a possibilidade, sim, de uma reposição hormonal isomolecular bioidêntica. Isso não é um assunto nosso aqui. A gente vai falar da alimentação, né? Existe aí, você precisaria aí conversar com um médico especialista nessa área, de preferência um médico nutrólogo que trabalha com medicina funcional, né? Ou um endocrinologista que trabalha com medicina funcional, não um tradicional, porque muitas vezes ele não vai entender disso, por incrível que pareça. Então, isso aí é algo que pode ser feito, mas entender que mesmo a reposição isomolecular ela não vai igualar o mecanismo natural. Então, hoje, existe alguma forma de igualar, substituir completamente? Não existe. Você pode mitigar isso. Mas nós vamos falar aqui hoje não sobre a reposição hormonal, que é algo médico, né? Aí é dentro de um consultório, uma avaliação individual, aí é outro departamento. Mas nós vamos falar aqui sobre algo que você pode fazer independente de fazer reposição ou não, sabendo que reposição também não é obrigatória, tá? Mas independente da reposição, faça você ela ou não faça, a bioidêntica ou molecular, o que nós vamos falar aqui hoje vai te ajudar absurdamente, tá? Então, mesmo que você não faça, você tem como melhorar a sua qualidade de vida através dos alimentos. O que nós temos que entender é que esta fase, que é a menopausa, precisa de um cuidado específico e eu, doutor Cristiano, vamos te ensinar a cuidar desta fase de forma natural, com as suas mãos, com suas ações. E aí, se você quer buscar um médico de forma individual, você busque para ver se você precisa de hormônios ou não, mas independente se você busca um médico individual ou não, isso aqui você precisa fazer se você quer ter qualidade de vida. Fazendo a reposição, isso aqui é fundamental. É fundamental. Você não interfere. Mas eu faço reposição, eu não faço. Você não faz. É para todo mundo. É para todo mundo. Maravilha. Doutor Cristiano, menopausa é uma doença? Porque eu vivo a pessoa falando assim, eu tô na menopausa, por isso eu não emagreço. Eu sinto isso porque eu tô na menopausa. Aquilo é condenação. A pessoa só falta deitar e dormir o resto da vida porque tá na menopausa. Doutor Cristiano, é doença a menopausa? Não é doença, de forma alguma. Né? É só uma fase da vida, é um ciclo da vida, não é doença. Não é doença, de forma alguma. Outra questão, se você sofre muito com os sintomas da menopausa, a alimentação e todo o processo da mentoria leve é um grande aliado, principalmente levando em consideração que o emagrecimento ajuda muito neste período. Porque o ganho de gordura, ele acaba com a mulher na pré-menopausa e também na menopausa. Ele prejudica tudo, ele intensifica os sintomas ruins, ele deixa a mulher mais cansada, mais desanimada, e muitas coisas que nós julgamos ser da menopausa é da obesidade, é da inflamação causada pelo excesso de peso. Vocês sabem que 5 quilos a mais, 6 quilos a mais, você já começa a desenvolver inflamação crônica subclínica, o que gera muitos sintomas que você acha que é da menopausa. E aí vira aquela bola de neve, mas na verdade, quando você emagrece e desinflama, as coisas começam a clarear. Aí, doutor Cristiano, muitas mulheres não entendem também porque o emagrecimento é um pouco mais lento, né? Na pré-menopausa e na menopausa. Sempre que nós vamos falar a partir do momento da pré-menopausa ali, 8 anos antes da última menstruação. Muitas vezes o metabolismo é um pouco mais lento, o intestino um dia funciona, um dia não funciona. Emagrece às vezes 4 quilos em um mês, no outro emagrece 2, no outro emagrece 1, no outro não emagrece. Mas às vezes nós temos uma ansiedade, a nossa mente não acompanha o nosso corpo. Então, a nossa ansiedade é tão grande, mas o nosso metabolismo está vivendo uma fase que exige tempo, que exige paciência, que exige tratamento, cuidado. É como se você estivesse cuidando de algo ali com muito carinho, não é, doutor? Você falou uma coisa importante, cuidar. Imagine uma plantação. Aí você planta a semente hoje. Né? Plantei a semente,
coloquei na terra, preparei a terra, coloquei na terra boa, aguei a semente. Amanhã eu volto lá e estou esperando a espiga de milho. Está fora do tempo, aí eu vou ficar ansioso, porque eu estou esperando a espiga de milho em um dia. Ah, mas não vai no dia, eu volto daqui uma semana. Vou ficar ansioso também, porque estou aguardando uma coisa no tempo indevido. A pessoa, muitas vezes, quando ela está num processo de emagrecimento, ela vem de anos, muitas vezes décadas, de distúrbios e desequilíbrios hormonais contínuos, diários, 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 5, 10, 20, 30, 40 anos. Aí ela entra num programa, né, como a mentoria, onde tem toda a proposta de mudança, de melhoria, de reequilíbrio, e isso acontece se ela seguir, é claro, né, os passos corretamente, não tem erro, vai dar certo, se ela fizer a parte dela, claro, né, isso aí é óbvio, mas ela quer ter o resultado daqui uma semana, de um processo que ela está vivendo há 30 anos, de um processo que ela está vivendo há 5, 10 anos. As coisas não são assim. Uma criança, para nascer, demora 9 meses. Ela não nasce depois de um mês, após a concepção. Então, é necessário haver maturidade, como diz a Nutri, que é lugar de adultos. Né? Nós não estamos falando com crianças. Então, é necessário haver maturidade para compreender o tempo das coisas e preocupar-se menos com os resultados e mais em fazer o que precisa ser feito. Porque ao se fazer o que precisa ser feito, o resultado virá no tempo daquela pessoa, que é diferente da outra. Por quê? Porque cada pessoa é um mundo. O que vai ajudar uma, vai ajudar a outra também. Mas vai ser diferente. Não dá para comparar uma pessoa que tem 50 quilos para perder, por exemplo, uma que tem 5. A perda de 1 quilo numa pessoa de 5 que está com 5 quilos a mais equivale a muito mais do que perder 10 quilos numa pessoa que está precisando perder 60. Aí começa a comparação. Ah, mas fulano perdeu 10 quilos. Eu perdi 1 quilo. Peraí. Ele perdeu 10 quilos, mas precisava perder 60. Eu perdi 1, precisava perder só 5. Já começa por aí, mas a pessoa não pensa isso, né? Aí ela já não analisa. Então, assim, né? São uma série de situações que precisam ser analisadas. Então, o desequilíbrio hormonal de cada pessoa, há uma diferença genética, sim, de um para o outro. Então, há pessoas que respondem mais rápido, outras respondem mais lento, mas o método é o mesmo. Não importa a diferença genética, o método é o mesmo, o caminho é o mesmo. Só que tem gente que vai trilhar o caminho, o corpo dele é uma Ferrari. O outro vai trilhar o caminho, o corpo dele é um carro de menor potência. O caminho para os dois é o mesmo. Não tem um caminho diferente para a Ferrari e para um carro menos potente. O caminho é o mesmo, só que um vai chegar um pouco mais rápido. E não tem que comparar, porque, de repente, o metabolismo daquela pessoa já estava um pouco mais equilibrado antes do que a outra, que já estava muito mais desequilibrado. Consequentemente, vai demandar mais tempo os ajustes se fazerem. Então, é importante as pessoas entenderem. O método é um só e vale para todos. Mas os resultados estão dentro do contexto daquela pessoa. Então, o que é importante? O foco, menos do que no resultado, é em fazer o que precisa ser feito. E o restante é consequência. É igual estudar para a prova, né? Eu falo quando eu fazia vestibular ou mesmo fazia prova no colégio. Você tem que preocupar na hora de fazer a prova? Não. Na hora de fazer a prova, você vai lá e faz a prova, não tem o que fazer mais. Se você estudou, se você não estudou, você tem que preocupar antes, estudar. A hora de fazer a prova, você vai lá e faz. Acabou. Você não é a hora de preocupar mais. A hora de fazer a prova é lá escrever o que você sabe. E se não sabe, não vai saber na hora, né? Então, emagrecimento é a mesma coisa. Você não tem que preocupar no resultado. Você tem que preocupar em antes, em fazer. Feito, aí você colhe. Você semeou, você vai ter o que colher. Tem gente que vai colher com uma semana, com um mês, 2 meses, 3 meses, ou um pouco mais, mas vai colher. Agora faça. Por quê? Quem fica muito focado no resultado, pensando só em resultado obsessivamente, via de regra, não faz o que precisa ser feito. E aí não tem resultado mesmo. Aí não tem método que emagreça, um método que a pessoa não está seguindo, onde ela está mais ansiosa em ter um resultado do que em fazer o que precisa ser feito. Então, isso é uma mensagem que precisa ser dada, tá? E em todo o leve, todos os conceitos estão incorporados. Então, a pessoa vai falar assim, mas eu não estou na menopausa.
Eu vou seguir, o método leve não é feito para uma pessoa na menopausa. Eu só tenho 25 anos de idade, eu só tenho 30 anos de idade. Só que tem uma questão. O que faz bem para uma mulher na menopausa faz mais bem ainda para uma que não está na menopausa. Previne, né? E já previne também problemas lá na frente, né? Então, é essa que é a beleza da mentoria, é a beleza do Leve, porque nós fizemos um compilado onde todo benefício é aplicado a todas as pessoas, não importa se é homem, né? Já estou indo para o sexo masculino, porque temos homens na mentoria. Não importa se é homem, se é mulher, se está abaixo dos 20, acima dos 20, se está abaixo dos 80, acima dos 80 anos de idade. Por quê? O que é fisiológico para o corpo saudável vale para qualquer sexo, para qualquer idade. O ajuste que o corpo precisa é o corpo quem vai definir, estando com os instrumentos certos. Então, quando a gente entrega os instrumentos certos, e esses são os mesmos para todos, o corpo de cada um vai reagir na necessidade dele própria. Aí é o corpo quem vai fazer o ajuste específico. O seu corpo já tem essa tecnologia, vamos dizer assim, incorporada. Ele já tem isso dentro dele. É só a gente dar o que precisa, e aí, se ele estiver na menopausa, ele vai ajustar o que é necessário para a menopausa. Se não estiver, vai ajustar. Se for um homem, ele vai ajustar. Se for um homem na andropausa, ele vai ajustar. Se for um homem antes da andropausa, ele vai ajustar. Então, essa é a beleza, né? É você dar o toque inicial e o restante o seu corpo vai fazer automaticamente, de acordo com a necessidade dele. E aí, doutor Cristiano, voltando um pouquinho, perfeito o que você disse, para a gente já orientar todas as pessoas, né? Então, ações são importantes. As ações que você aprende na mentoria de emagrecimento hormonal são para a vida. É um conhecimento de saúde, de energia, de mudar o nível de vida. São ações para você fazer no seu dia a dia para cuidar de você. Saúde plena, corpo, mente e espírito. Mas na menopausa, doutor Cristiano, o que ninguém conta é que a cura dos sintomas, ela começa no intestino. E a gente bate tanto na tecla do intestino durante a menopausa, e quem já viu vai ver que tem reprogramação hormonal, que é desde o começo, desintoxicação, reinoculação, protocolo. Por que será que a gente bate tanto na tecla do intestino? Doutor Cristiano, me conta um pouco o que tem a ver menopausa com o intestino. O que é essa história do estroboloma? Conta um pouco pra gente. A beleza do nosso corpo é essa, porque ele é todo integrado. Então, quando a gente fala em menopausa, né, as pessoas pensam ou andropausa. Eu vou falar da andropausa também, porque deixar muito claro, aqui vale para os homens e para as mulheres. A gente está focando um pouquinho mais na menopausa, nesse tema, porque temos mais mulheres, mas isso vale para os homens também, tá? E todo o sistema está permeando todo leve. Então, não é porque nós estamos fazendo a mentoria agora, que a partir de agora nós vamos, dentro do leve, considerar a menopausa. Não, a menopausa está sendo considerada desde o primeiro dia, desde o mapa do emagrecimento hormonal. A andropausa, igualmente. Tudo que nós estamos falando aqui já está acontecendo desde o início. Tá? Então, não é a partir de agora, nas próximas fases, que vai entrar uma alimentação focada na menopausa, focada no climatério, focada na andropausa, não. Isso já está permeando, como eu falei, vale para todos, inclusive para quem não está nesse período. Tá? Então, o leve, a beleza dele é porque todos os conceitos, apesar de ter uma sequência, e existe uma sequência, existem determinadas fases, eles focam um pouco mais num objetivo ou no outro, mas todas as fases possuem todos os conceitos, tá bom? Então, e aí vem a mentoria, né? O sistema de mentorias para você aprofundar. O assunto aqui é para a gente aprofundar em um tema. Teórico. O conceito teórico. Mas desde o começo vocês já estão aplicando tudo que você precisa para a menopausa. Mas agora a gente vai aprofundar e falar mais também. Pessoal, a aula vai demorar um pouquinho mais, porque eu e o doutor Cristiano, a gente está batendo um papo mesmo para clarear, mas fica com a gente, que ainda tem suplementação, tem tudo bem, bem prático da menopausa, tá? Para ajudar mais ainda você. Mas não pense que é através dessa aula que você vai começar a aplicar algo novo para a menopausa. Na verdade, o leve, desde o detox real, ele é para a menopausa, para ajudar os seus sintomas. Também. O tempo das coisas acontecer. Doutor Cristiano, me conta então, o que ninguém conta sobre a menopausa? A cura do intestino é o caminho do equilíbrio hormonal? Por quê?
Por quê? Porque o intestino ele está conectado com o restante do corpo todo, né? Então, hoje em dia já se fala muito, né, que o intestino é o segundo cérebro, que uma saúde intestinal é necessária para uma saúde cerebral, né? Isso aí já existe esse conceito mais, vamos dizer assim, divulgado. Mas o intestino, na verdade, é a sede de vários eventos que impactam todo o restante do corpo, porque é nele que se dá a absorção dos nutrientes. Então, um lugar onde absorve, né, onde tudo que é externo passa para o interno, passa com tudo que não era o nosso corpo, passa a ser do nosso corpo, ele tem que ter essa importância, ele tem que ter essa hierarquia alta, né? Essa importância dentro da saúde do corpo. E o metabolismo de diversos hormônios acontece no intestino, incluindo o metabolismo do estrogênio e da progesterona. Então, olha que coisa interessante. A gente pensa em estrogênio, a gente pensa em ovário, né? O ovário produz estrogênio. Só que o estrogênio também é produzido na gordura corporal. Por isso que o excesso de peso promove desequilíbrio na produção estrogênica. Então, olha como é que a gordura corporal na mulher e no homem, ela vai manifestar determinadas enzimas que vão produzir excesso de estrogênio, por exemplo. Então, estrogênio na questão não é só falta, muitas vezes é excesso. Às vezes a mulher na menopausa tem um excesso relativo de estrogênio. E é tão deletério ou mais deletério do que a falta na menopausa. Então, olha como é que a coisa não é tão básica assim. E o intestino, ele é um local de metabolização hormonal, incluindo metabolização estrogênica. Então, como todo hormônio, o estrogênio ele é produzido, sintetizado, né, construído dentro das células ali do folículo ovariano, lançado na circulação sanguínea. Na circulação ele precisa ser transportado, porque os nossos hormônios eles não circulam assim à vontade, eles precisam como se fosse uma carrocinha para transportá-los, né? Um carrinho, uma van que leve eles de um lado para o outro dentro da corrente sanguínea, principalmente essa classe de hormônios, que são o estrogênio é uma classe de hormônios chamados esteroides, né? Os esteroides são gorduras. Olha a importância da gordura para você, para sua vida. Eles são espécies de gorduras. E gordura com água não se mistura. O nosso plasma é muita água. Então, como é que uma gordura vai ser transportada no plasma sanguíneo, se o plasma é mais água? Ele precisa de um carreador para poder fazer com que ele possa ser transportado no meio aquoso, sendo uma gordura, né? Então, ele precisa do transporte, ele é produzido, ele é sintetizado, lançado na corrente sanguínea, transportado até o local de ação, e aí os locais de ação são vários, né? A gente vai ter receptor para esses hormônios nos músculos, nos ossos. Não é à toa que a mulher na menopausa tem uma tendência de diminuir a densidade óssea, né? Porque é um dos locais de ação hormonal. No cérebro, a memória tem muito a ver, né? Coração, artérias, enfim, o corpo inteiro tem receptores. Então, um hormônio para agir, ele precisa se ligar ao receptor, como se fosse uma chave com a fechadura. Uma chave não vale nada se ela não entrar na fechadura, concorda comigo? A chave só tem utilidade quando ela encaixa na fechadura e gira a fechadura. Senão, ela não faz sentido. Então, um hormônio na corrente sanguínea que não se liga a receptor é como se ele não existisse. Então, todas essas etapas têm que ser vistas quando se fala em hormônio. Vou repetir. Eu sei que é um pouco repetitivo, mas é importante para você fixar. Produção, transporte, aí ele vai chegar lá no local onde ele vai encaixar na fechadura. Ele vai se encaixar no receptor e vai disparar o sinal dele, vai dar ordem para a célula fazer a função que ele manda ela fazer, né? E depois, esse hormônio precisa ser descartado, porque o nosso corpo ele é cíclico. Ele é um ciclo fechado. Então, ele não pode ser reaproveitado. Ele tem que ser jogado fora para que venha uma produção nova, de um hormônio novo, tá? E aí, esse descarte precisa ser feito. E no caso do ser humano, predominantemente via fígado. Então, o fígado vai metabolizar esse hormônio e vai jogar fora como? Através da bile, que vai cair no intestino. E não importa se a mulher tem vesícula biliar ou não. Porque se ela tem vesícula biliar, quer dizer que a bile fica armazenada. Se ela não tem, quer dizer que a bile escorre diretamente para dentro do intestino dela. O médico, quando tira a vesícula biliar, ele coloca o ductozinho conectado diretamente no intestino. Então, essa bile vai carregar esse estrogênio já metabolizado. Vai cair no intestino, vai se misturar com as fezes, tanto que as fezes são amarronzadas por causa da bile.
e vai sair, né, nas fezes. Isso é o normal. Mas o que acontece muitas vezes? Lá no intestino, esse estrogênio pode ser novamente metabolizado. E dependendo das bactérias que essa mulher tem no intestino, essas bactérias podem fazer com que esse estrogênio seja, vamos dizer assim, desmetabolizado. Vamos fazer o efeito reverso. Ele vai ser desligado daquele pigmento da bile e vai ser novamente absorvido pelo intestino, o que não deveria acontecer. Porque aquele estrogênio que está ali, sendo descartado pelo fígado através da bile para dentro do intestino, ele tem que ser eliminado nas fezes. Mas essas bactérias, quando são bactérias ruins, e aí isso tem a ver com a alimentação, por isso que o LEV foca em mudar essa flora intestinal. Então, quando essas bactérias são ruins, elas vão soltar esse estrogênio de volta e ele vai ser novamente absorvido, cai na circulação e ele continua fazendo efeito. E aí a mulher começa a ter acúmulo estrogênico. Aí um quadro chamado de predominância estrogênica, onde há um desequilíbrio entre o estrogênio e a progesterona. Os dois têm que andar equilibrados. Um contrabalanceia o outro, é como se fosse uma balança. Entendi. Se você tem excesso de um ou falta de um, não importa, a predominância estrogênica pode ser por falta de progesterona. Não que tem mais estrogênio, mas que tem falta de progesterona, dá um desequilíbrio relativo. O que importa é o relativo. Nesse caso, é excesso de estrogênio. Ele vai recircular, que a gente chama de recirculação enterohepática, vai cair novamente na corrente sanguínea e vai começar a fazer mais efeito do que deveria, porque ele vai se somar àquilo que está sendo produzido. Então, o produzido e o descartado vão estar juntos. Essa mulher vai ter excesso relativo ou absoluto de estrogênio e isso vai trazer perturbações metabólicas para ela. Isso é muito comum, principalmente naquelas mulheres que têm aquele quadril mais largo, que tem mais gordura acumulada na região do quadril, das nádegas e das coxas. Isso é um fenótipo muito associado com esse excesso estrogênico, mas está associado com a obesidade abdominal também, mas ela está mais ligada com a obesidade em forma de pera, né? Mais do que em forma de maçã. Mas, enfim, esse desequilíbrio tem a ver com as bactérias intestinais. Então, quando a pessoa tem as bactérias intestinais corretas, o metabolismo intestinal do estrogênio, ok, esse estrogênio vai ser eliminado nas fezes, 100% fisiológico, perfeito, do jeito que Deus programou para ser. Mas quando essas bactérias são ruins, e quem define essa população bacteriana tem a ver com a alimentação, e não tem a ver com caloria, nem com light, com diet, nem com zero, tem a ver com a alimentação. Aliás, o light to diet zero, ele perturba a flora intestinal. Ele piora ela, inclusive. Né? Adoçante, tudo piora. Quando consumido em excesso, é claro. Né? Então, quando essa pessoa está com a flora alterada, aí acontece essa disfunção. Aquele estrogênio que deveria ser eliminado, ele volta para a corrente sanguínea, quando isso não deveria acontecer. E essa população bacteriana intestinal nós chamamos de quê? De microbioma. Flora intestinal, outro nome, microbiota, ou microbioma. Né? Mas essas bactérias que metabolizam estrogênio especificamente, o conjunto delas é chamado de estroboloma. Que é essa união de microbioma, que são um conjunto de micro-organismos, né? Não só bactérias, mas fungos e vírus, que metabolizam o estrogênio. Então, juntou as palavras, virou boloma, de microbioma, enfim. Então, estroboloma são as bactérias metabolizadoras de estrogênio no intestino. Então, nós precisamos lembrar do intestino ao fazer determinadas ações. Isso já começa lá no detox real. A Nutri já faz e você imagina que é uma coisa só para soltar um intestino. Não é. Aquilo tem um conhecimento dentro do detox real, mas não só dentro do detox real, em todos os processos que sucedem depois, as fases do leve, que você nem imagina. Quando você faz a ingestão de um alimento que parece só um alimento, dentro daquele alimento tem tantos conceitos incorporados ali, aquela combinação alimentar, aquela ordem da alimentação é importante, né? Tudo aquilo tem vários objetivos. Um deles é melhorar o seu estroboloma. Melhorando o seu estroboloma, sintomas de TPM melhoram, sintomas de pré-menopausa, pós-menopausa, climatéricos melhoram. Então, você já tem uma melhora hormonal simplesmente pela alimentação. E aí a gente não está falando ainda nem da suplementação. Só pela alimentação, que já é poderosa o suficiente.
Vamos ver se eu entendi, então. Então, todos nós temos o estroboloma, que ele é capaz de metabolizar o estrogênio. Incluindo os Se o nosso... homens. Incluindo os Hã? homens. Incluindo Incluindo os os homens, homens. qualquer idade. Nós estamos falando menopausa, mas antes também. O nosso estroboloma, que são as bactérias intestinais que são responsáveis por metabolizar o estrogênio, elas têm que estar em ordem, porque no nosso intestino tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Tem que ter um equilíbrio entre as bactérias para o estrogênio ser metabolizado bem. Porque se ele não é metabolizado, o resíduo que era para ser eliminado, ele é recirculado. E aí algo que era para ser jogado fora pelas fezes volta para o meu sangue. E a recirculação desse estrogênio, que já era, desse resíduo do estrogênio que era para ser metabolizado, isso faz um mal danado, isso acaba com a nossa saúde. Por isso é importante tratar o intestino. Dentro da mentoria leve, desde que a gente começa lá, detox real, reinoculação, desde que eu falo para vocês, faça uma biomassa de banana verde, tome o suplemento probiótico, siga as chaves inegociáveis, que é o quê? A hidratação na hora certa, o consumo do azeite de oliva, o pratão de saúde, que parece simples, mas é o que alimenta as bactérias boas. É o que configura depois o estroboloma. O que ajuda a formar o meu estroboloma, as bactérias boas e ruins? Prato de saúde todos os dias, colher de azeite de oliva. Então, a água no horário certo, porque vai chegar no meu intestino a água, a gordura, a fibra, a biomassa de banana verde, feito detox real, o probiótico, tudo da mentoria, tudo que a gente fala. E quando a gente fala e repete, não é à toa. É porque é muito importante. Então, as chaves inegociáveis a gente fala e repete. A reinoculação intestinal a gente fala e repete. Por quê? É esse estroboloma tão importante. Vocês sabem que se o intestino não estiver com a cura do intestino não estiver feita, e essa cura do intestino, gente, não é por uma hora que você faz, não. A gente tem que ter paciência, tempo e executar. Então, executar as ações que o seu intestino gosta vão fazer a regulação das bactérias boas e ruins, e o estroboloma, que é o conjunto que metaboliza o estrogênio, vai funcionar da maneira certa. Tratando isso, todo o resto flui. Olha que interessante, né? E aí, doutor Cristiano, a gente tem que pensar, então, nesse ponto, é por isso que a gente fala tanto de intestino, independente se o teu intestino é solto, se o teu intestino é preso, se o teu intestino é bom, se você tem gordura no corpo, se você tem que emagrecer, se você quer melhorar a sua qualidade de vida, os conceitos da mentoria, eles curam o intestino, eles tratam o intestino, mas o intestino é nosso segundo cérebro, ele tem 8 metros, né, doutor Cristiano? E ele também ele é sensível aos nossos sentimentos. Demais. Ele é sensível aos nossos sentimentos. Então, além das ações, do que você coloca na boca, você tem que cuidar também da raiva, do ódio, do ressentimento, do nervosismo, da ansiedade. Por isso que tem meditação dentro da mentoria, por isso que a gente fala tanto do poder da oração, independente da tua religião, por isso que a gente fala tanto do poder do agora. Porque se você não muda a sua mente, o seu comportamento frente à vida, o seu intestino não cura. Não tem jeito. Nós somos um conjunto, né? Então, assim, às vezes um sintoma lá do intestino, você acha que não tem nada a ver com o teu nervoso, com o teu estresse, com a tua sensação que quer mandar no mundo, que quer comandar tudo, a gente não manda em nada. Não é isso, doutor? Eu falo que, olha, todas as instruções do bem viver, sem ser religioso aqui, mas sendo espiritual, o Cristo, Jesus Cristo, deu assim o manual perfeito de tudo que a gente precisa fazer para ter saúde física, inclusive. Né? Então, ter humildade, não querer controlar os outros. Infelizmente, muita gente por aí querendo controlar as outras pessoas, né? O famoso mandão aí, né? Acho que todo mundo tem que fazer o que ele quer, né? Raiva, falta de perdão, rancor, isso tudo mata pessoas aos poucos, de uma forma ou de outra. Esses sentimentos, eles vão minando a saúde daquele ser que alimenta esses sentimentos negativos. Né? Eu já vi pessoas, eu já conto a história, né? Até no gratuito eu conto essa história, mas eu já vi pessoas com alterações na série do sangue, hematológicas, que hematologista não dava conta de resolver. Eu conversando com a pessoa, eu falei, você não está perdoando, perdoa fulano, esquece, libera. Resolveu o problema da pessoa para sempre, um problema que ela tinha há mais de uma década. Então,
olha como é importante a mente. E quando se fala de intestino, então nem se fala, porque se a mente controla tudo no corpo, o intestino e a mente eles são como se fossem um só. Então, intestino saudável, mente saudável. Mente saudável, intestino saudável. Agora, se a mente não tiver saudável, se a mente estiver alimentando sentimentos negativos, o intestino ele vai refletir isso. Ele está integrado, ele está ligado. Né? Então, aí você vai fazer tudo e aí o resultado não vem, porque a tua mente não está saudável. E isso é você que tem que fazer. É um processo que só você pode fazer por você mesmo, né? Ou por você mesmo. Então, cuide da sua mente, sentimentos positivos, entenda que quando você quer, não perdoa a outra pessoa, o maior prejudicado é você, não é o outro, não. Então, se não for pela pessoa que você está perdoando, perdoa a outra pessoa por você. Entendeu? Então, pense nessas coisas, porque esse conjunto é importante. E são essas ações aparentemente simples das chaves inegociáveis que, se você negligenciar, prejudica o seu resultado. Mas são essas ações aparentemente simples, quando você leva a sério, né, fazer uma hidratação direitinho, essas pequenas coisas vão mudar a sua vida. Por quê? Nesses pequenos detalhes somados, existem grandes conceitos por trás, existem grandes potências, como se fosse uma ignição que você dá uma faísca num barril de pólvora. Uma faísca é só uma faísca, mas uma faísca num barril de pólvora gera uma explosão enorme. Então, essas faísquinhas, dê atenção a elas. Essas faíscas que a Nutri fala, elas não estão ali por acaso. Tudo dentro do leve tem um porquê. Geralmente não é um porquê, tem vários porquês. Né? Então, quando a gente passa um magnésio, tem vários porquês. Quando a gente passa um pratão de salada, tem vários porquês. Quando a gente passa o azeite, tem vários porquês. Né? Então, cada pontinho ali, né, não quer dizer que você tem que fazer tudo 100%, não, mas quando você procura alcançar o máximo, o melhor possível, fazer o máximo, chegar o mais perto possível do 100%, o seu resultado é excelente. E é um de cada dia, né, doutor Cristiano? Um pouquinho de cada dia, né? A gente tem aí 12 semanas, uma gotinha, 12 semanas de mentoria, de conhecimento. Então, em cada mentoria, aprender uma coisa, começa a executar. Então, quando a gente fala, olha, gente, hidratação em jejum, não pode faltar. Azeite de oliva. Antes da refeição, né, Nutri? Antes da refeição. Um copo aqui 20, 30 minutos antes da refeição, que bobagem. Faça isso para você ver. A gordura ser queimada, ativada, suas mitocôndrias serem ativadas por um copo d'água. Você não tem que tomar nenhum remédio junto, nenhum suplemento queimador fantástico, metabolizante termogênico. A água é termogênica, mas na hora certa. Na hora certa. Porque se você toma junto com a refeição, ela vai te prejudicar. Olha como é que são as coisas. O que te ajuda no momento é o seu inimigo no outro. Então, faça, siga, porque você não despreze aquela gotinha de água que pinga. A cada minutinho cai uma gotinha de água. Você fala assim, não é nada. Põe um barril lá debaixo dela, no final do dia o barril está cheio d'água. É verdade. Uma gotinha. Então, são essas gotinhas que você dá atenção que gera o seu resultado maravilhoso depois que a gente vê com as nossas alunas e com os nossos alunos. É isso que a gente quer ensinar para vocês. Embora a gente está aqui dando uma aula específica, mas em vai chegar no específico, tem o genérico, tem o geral, e o geral é importante. Mas vamos voltar, né, Lúcia? Vamos voltar. Então, assim, se você está na menopausa, atenção, né? Talvez você tenha que reviver um pouquinho o que passou às vezes passou muita coisa despercebida, você não deu atenção para a mentoria. Ali, quando a gente falou de reinoculação, protocolo de modulação intestinal, cada ponto ali, biomassa de banana verde, consumo de fibras, azeite de oliva, o horário de tomar água, o vinagre de maçã, o limão, assim, tem tudo, todo o conjunto, né? Que a gente ativa em você, os hormônios, a modulação intestinal. Então, será que tudo isso você está cumprindo? Será que você está prestando atenção? Que você está vivendo realmente essas 12 semanas com a gente? Então, isso é na menopausa em qualquer fase da sua vida. E aí, você cura esse estroboloma, que aí vai metabolizar bem o estrogênio. Agora você entendeu por quê?
Então, é simples as ações, mas são ações simples todos os dias. Os cardápios da mentoria de emagrecimento hormonal, eles são pensados nos mínimos detalhes. Cada combinação de café da manhã, de almoço, de jantar, aquilo é um conjunto que te muda a tua vida. Então, só você seguir a risca. Outro ponto interessante, né, doutor Cristiano, entrando aqui mais na menopausa, tem muitas pessoas que estão na menopausa e perguntam assim, Nutri, quais os exames são importantes de fazer na menopausa? A gente aconselha que a mentoria é uma mentoria para você aprender a se cuidar, são conhecimentos. Isso não substitui um acompanhamento médico. Então, é importante buscar um médico, endocrinologista, nutrólogo, uma vez por ano, fazer os seus exames, se você não faz. E os exames que a gente aconselha que você fale com o seu médico para ele te pedir, para você saber se está tudo bem com as suas vitaminas e tudo, são dosagens de magnésio, de cálcio e de zinco, vitamina D, vitamina B12, ferritina, hemograma completo, glicemia em jejum, colesterol total e frações. Lembrando que são sugestões. Nós somos aliados da sua saúde. Você vai conversar com o seu médico individual para pedir esses exames. Por quê? Hoje em dia, o nosso solo é muito infértil de algumas vitaminas, de alguns minerais, né, doutor Cristiano? Então, o que acontece? Muitas vezes nós temos deficiências graves de magnésio, de ferro, e que só a alimentação não supre. Então, é importante, sim, fazer os exames de vitaminas e, se for necessário, tomar suplementos dessas vitaminas. Agora, isso não tem nada a ver com você ir numa farmácia e encher o seu carrinho por sua conta daqueles polivitamínicos. Aqueles polivitamínicos que tem aquela lista de vitaminas e aquelas dosagens, pessoal, sabe aqueles polivitamínicos que não precisa de prescrição médica? Aqueles polivitamínicos têm muito de nada. Então, tem todas as vitaminas e doses que são muito pequenas ou não tem nada a ver. Então, eles não são recomendados. Se você quer realmente ver se você tem uma falta de vitamina além da alimentação, você precisa buscar um médico, pedir os seus exames, e se nos seus exames der alguma deficiência, o seu médico vai suplementar aquelas deficiências. Porém, existe alguns minerais e alguns suplementos que são universais, que todo mundo tem alguma deficiência. E nós vamos ensinar isso para vocês aqui também hoje, tá? Então, a listinha de exames que você deve conversar com o seu médico uma vez por ano fazer. Nós fazemos, né, doutor Cristiano, nossos exames todos os anos e suplementamos as vitaminas que estão em deficiências para nós. Mas existem alguns suplementos que, mesmo que você não faça os seus exames, é bom você, é aliado, né? É aliado da saúde, que você pode comprar aí sem prescrição médica, que são bons, mas não são aqueles multivitamínicos. Não são. E nós vamos ensinar para você aqui alguns que são importantes para todo mundo. Importante para a mulher, importante para os homens, importante para o emagrecimento, que é o magnésio. O magnésio, o ômega 3 e o resveratrol. São os três, né, doutor Cristiano? O que nós vamos falar aqui não é uma prescrição, é uma indicação. E aí, lembrando que você pode usar ou não, mas nós vamos esses três realmente vão ser aliados da sua saúde, da sua longevidade, da sua energia. Vamos falar primeiro do magnésio. O magnésio, ele tem vários tipos de sais, né, doutor Cristiano? Por que o magnésio é importante para a mulher, principalmente na menopausa? O magnésio é importante para todos os processos do nosso corpo, né? Então, ele está envolvido com mais de 300 reações químicas no nosso corpo. Então, a importância desse mineral. Geração de energia, produção de neurotransmissores, mas aqui especificamente, né, quando a gente fala o emagrecimento, sem dúvida, né, não há dúvida, ele melhora a geração de energia, consequentemente a queima de gordura pelo corpo, né, que é a forma de eliminar a gordura queimando. Nossos alunos já sabem disso, né? Mas aqui especificamente na menopausa, o magnésio está envolvido no metabolismo, dentro das reações químicas metabólicas dos hormônios, tanto para a produção desses hormônios quanto depois para a inativação deles para eliminação, como eu falei do ciclo, né? Produção, transporte, ação no receptor e, por fim, inativação e eliminação, né? Então, todos esses processos demandam magnésio. Então, a mulher que tem um magnésio bom, ela tende a ter uma boa metabolização hormonal. E, inclusive, sendo importante para a saúde intestinal também e para as bactérias que compõem o estroboloma. Então, vocês vão ver que nada aqui tem uma ação única. Então, quando a gente fala do magnésio, ele tem diversas ações. Quando a gente fala lá na etanolamina, né, que tem dentro do azeite, por exemplo, né, ela tem várias ações. Então, aqui o magnésio, especificamente, ele vai melhorar o metabolismo dos hormônios esteroides
E é uma coisa que eu quero frisar. Eu foquei aqui muito no estrogênio, para ficar mais didático. Mas todo esse processo se aplica aos demais hormônios, principalmente os esteroides. Então, se aplica à progesterona. Os estrogênios, na verdade, são vários, né? Então, a todas as classes de estrogênio tende a produzir os estrogênios benéficos e inibir os estrogênios maléficos, porque tem estrogênios que são ruins, né? Então, o magnésio ele puxa esse equilíbrio hormonal, ele contribui para o equilíbrio hormonal, ele também é relaxante muscular. Então, é muito importante isso. A mulher, né? E aí, quando a gente fala em menopausa, pessoal, serve também para a mulher que está na TPM, ou seja, a mulher que não está na menopausa, que está na fase fértil, e para os homens em geral. Por isso que eu falo que vale para todo mundo, né? Embora o nosso foco hoje é menopausa. Quero sempre frisar isso. O magnésio ele é relaxante muscular. Então, ele relaxa tanto a musculatura esquelética, essa que eu estou usando aqui para mexer, meus braços, né, o meu pescoço, mas relaxa a musculatura lisa, que é uma musculatura involuntária, que é a musculatura das nossas vísceras. Então, o que é uma mulher com TPM em cólica? É, literalmente, a musculatura do útero contraindo, inflamada e contraindo. Essa contração que dá aquela dor em cólica, né? Que é parecida com a cólica intestinal, né? Aquela contração também da musculatura intestinal. Então, quando você tem um magnésio bom, essa musculatura ela tende a ficar mais relaxada, então diminui as cólicas menstruais, e na mulher pós-menopausada, né? Na época de climatério, vai contribuir também para o relaxamento físico dela, ela se sentir melhor. Bom para o coração, é um mineral fundamental para a saúde cardíaca, porque ele está envolvido com a geração de energia, o coração é um consumidor alto de energia, o cérebro, né? E importante também para o sono. Por quê? Porque o magnésio, ele por si só, já é relaxante mental e também está envolvido na reação química, no metabolismo dos neurotransmissores relaxantes, dos neurotransmissores tranquilizantes, como o GABA. Então, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor que deixa você mais relaxado, menos ansiosa, né? Mais tranquila. Mas para que ele seja produzido é necessário magnésio, é necessário B6, B12. Por isso que a Nutri falou fazer exames de vitaminas, porque as vitaminas também se envolvem com os hormônios e com os minerais. Então, quando você tem um magnésio equilibrado, você produz mais energia, você fica mais disposta, ao mesmo tempo mais relaxada, a TPM diminui, e nas mulheres pós-menopausadas, aqui a sensação de mal-estar, de fogacho diminui também, tá? E a saúde geral corporal melhora, né? O equilíbrio hormonal fica mais em dia. Perfeito. Então, a gente sabe, isso é uma coisa, é geral, né? A gente sabe que o magnésio, ele tem deficiência, hoje o nosso solo é deficiente em magnésio, e todas as mulheres, homens, na TPM, na menopausa, vão ser beneficiados pelo uso do magnésio. Por isso existem esses... Saúde óssea também, que eu esqueci de falar. Saúde óssea. Eu jamais vou esgotar o assunto aqui, né? O magnésio é assim, aquela coisa... É um livro de 1000 páginas, né? Dá. É mais. Então, assim, a gente aconselha, né, doutor Cristiano, esses 3, o uso. Então, se você quer 3 suplementos para você usar, pensando, gente, em pele, unha, cabelo, em ficar mais bonita, em ficar mais jovem, em emagrecer, em ter uma energia, em baixar a pressão alta, em melhorar a estrobolome, melhorar a menopausa, é tudo, né? É o magnésio. Se fosse para escolher um, né, é o nosso queridinho, né, doutor Cristiano? Não tem jeito, né? Nosso querido. É por isso que a gente consegue, porque a gente não pode dar um conselho geral na maioria das vezes, porque tem coisa que realmente aí precisa de uma avaliação específica, né? Então, o que a gente faz aqui vai resolver a tua vida, assim, absurdamente, mais que todo o resto junto somado, né? O restante somado. Mas, se você quer fazer uma reposição específica, aí realmente tem que fazer uma avaliação detalhada. Aí tem coisas que é do médico, né? Coisa que é do médico, tem coisa que é da mentoria, são coisas diferentes, né? Mas o magnésio é algo praticamente universal e praticamente sem contraindicações. Nós vamos falar aqui basicamente uma situação específica onde a gente tem que tomar cuidado com o magnésio. Mas, tirando essa situação, basicamente todas as outras, a tendência é haver benefício, tá? Porque o corpo, se houver, por acaso, algum excesso, que dificilmente vai acontecer se você usar nas doses recomendadas, né? Isso é praticamente impossível, mas se houver, o corpo elimina esse excesso, né? A não ser que haja uma disfunção renal, que aí seria essa exceção que a gente fala, né? Quando aquela pessoa que tem uma disfunção renal já de média para grave, né?
uma disfunção renal mais avançada, aí ela precisa consultar o seu médico e ver com ele o que seria uma dose ideal, se é que ela precisa tomar essa dose, né? Perfeito. Mas fora esse caso, onde há uma disfunção renal, fora esse caso, o magnésio, ele é bem recebido por qualquer organismo de ser vivo, incluindo o ser humano, né? Ele é muito bom, inclusive para relaxamento arterial, que é a pessoa que tem pressão alta. Ajuda demais, né? Então, doutor Cristiano, o magnésio ele tem vários sais, mas para estes benefícios que nós estamos falando, o que nós mais gostamos é o magnésio dimalato. E a indicação é média de 300 a 400 miligramas, tá certo? O uso diário durante 3 meses é legal. Aí depois você pula um tempo, pode usar mais um tempo, né? Mais ou menos isso. Ele é muito seguro, né? A dosagem é considerada até alimento, né? Não é considerado nem suplemento. Considerado alimento. Uhum. Outra coisa, doutor Cristiano, é o resveratrol, né? O segundo, a gente chama de suplemento muito importante. O resveratrol é encontrado na casca da uva. E você pode manipular esse resveratrol. Você vai chupar quanto de uva para conseguir, né? O resveratrol você pode manipular essa propriedade que tem na casca da uva. Qual que é o benefício na menopausa do uso do resveratrol, doutor Cristiano? Na menopausa, gente, de verdade, na TPM também, resveratrol, eu não fico sem resveratrol. Eu não fico, eu adoro, e assim, para nossa saúde, para beleza, para juventude, resveratrol é maravilhoso. É um antioxidante, né? Explica aí, doutor Cristiano, sobre ele, sobre essa maravilha. O resveratrol é uma das substâncias mais potentes na natureza e ele é um anti-envelhecimento natural, né? Ele foi descoberto exatamente em pesquisas, né, de um médico que hoje é o mais importante na área de longevidade, que é o Dr. David Sinclair. E ele fazendo pesquisas, né, eles descobriram que havia uma substância que fazia células de uma levedura, que é um tipo de fungo, né, duplicar o tempo de vida dela. Então, se eu não me engano, a levedura, eu não lembro o tempo de vida, mas parece que ela durava 12 meses, a vida dela. Quando ela ficava cultivada no meio com resveratrol, ela durava 24 meses. Ou seja, ela dobrava o tempo de vida dela. E eles foram avaliar isso. E aí, essa pesquisa ela rendeu, né? Ela foi para frente e começou a ser aplicada em ratos e depois em seres humanos. E já se identificou que, sim, o resveratrol é altamente potente para fazer uma coisa, dentre várias, que traz mais saúde, né? Que promove longevidade, né? Claro, tudo promove longevidade, promove saúde, né? Que é estimular uma enzima chamada telomerase. É uma enzima que ela aumenta uma estruturinha que a gente tem no final dos nossos cromossomos, onde está o nosso DNA, chamada telômero. É como se fosse, sabe aquele cadastro de tênis? E na pontinha do cadastro tem como se fosse um durexinho enrolado ali, né? Tem uma pontinha. Aquela pontinha seria o telômero do cadastro. E o cadastro seria o DNA, né? Mas o que tem a ver o telômero, né, com a saúde? É porque, entre várias outras questões, isso tem a ver com emagrecimento, tá? Porque tudo que envolve longevidade envolve emagrecimento. Está tudo interligado. E isso é importante. Aqui nós trabalhamos em promover saúde. E a promoção de saúde, por isso que ela vale para todos. Por isso que um método vale para um homem, para uma mulher, para uma criança e de qualquer idade. Porque as coisas que verdadeiramente promovem saúde, elas são multipotentes. Diferente de um remédio industrial que você compra, que só vale para um determinado tipo de pessoa, num determinado momento, e ainda assim não resolve o problema, só mitiga a consequência, às vezes até piora a causa, tá? Então, o que tem a ver o telômero com longevidade, com emagrecimento e com melhora de vida e com menopausa? O telômero, ele determina o tempo de vida da pessoa. Então, à medida que as nossas células vão multiplicando ao longo da vida, né, porque as nossas células estão todas se multiplicando, morrendo e se multiplicando para repor, né, as que morrem. Esse telômero ele vai se encurtando. Então, quanto mais velha uma pessoa, ou mais próxima do momento em que ela deve ir a óbito, né, naturalmente, menor o telômero dela. E essa enzima telomerase, o que ela faz? Ela alonga o telômero de volta. É como se ela rejuvenescesse as nossas células por dentro. E o resveratrol, ele faz isso. Ele ativa essa enzima, dentre outras ações. E ele ativa também enzimas que a gente chama de sirtuínas. Determinados trechos do nosso DNA codificam proteínas chamadas sirtuínas que estão envolvidas com o processo de longevidade. Então, quando você ingere o resveratrol, ele ativa essas zonas de sobrevivência no nosso DNA, fazendo com que o nosso corpo expresse
determinadas proteínas, substâncias e enzimas que promovem uma limpeza do corpo, como se fosse uma limpeza, uma faxina geral, um reset, um restart, né? E aí ele rejuvenesce o corpo de dentro para fora e, consequentemente, melhora função hormonal, equilíbrio hormonal, melhora sintomas de TPM também. O que tudo que promove a saúde dentro para fora promove a saúde de quem está na menopausa também, né? Promove esse equilíbrio hormonal. Então, o resveratrol é uma substância poderosa que existe na casca da maioria das frutas roxinhas, né? Então, a uva, uma fruta brasileira que foi colocada em segundo lugar mundial em conteúdo de antioxidante, só perdeu para uma fruta indiana, a segunda no mundo, é a jabuticaba. Jabuticaba. E está na casca da jabuticaba. Mas aí que está a questão. Se você vai comer, ingira com casca. Essas frutas, a maioria joga casca fora. Isso está errado. O rico da fruta, a funcionalidade dela está na casca. Então, chupou a uva, engula a casca. Chupou a jabuticaba, engula a casca. A casca é que tem a maior parte das propriedades benéficas, tá bom? E aí, é claro, a reposição através da suplementação, você vai ingerir essa substância de uma forma mais concentrada. É interessante fazer sim. E o resveratrol é algo extremamente saudável, benéfico, estimula a longevidade, ativa o metabolismo. Naturalmente, ele é termogênico, porque tem efeito anti-inflamatório e antioxidante potente. Então, tudo que é anti-inflamatório e antioxidante potente corrige o metabolismo e, consequentemente, ativa a queima da gordura que está em excesso no corpo, né? Então, os benefícios são enormes e múltiplos. É difícil falar de um benefício único, mas para quem está na menopausa, principalmente. E aí, pessoal, é importante vocês entenderem que nós estamos pensando, o leve é a alimentação, ele é obrigatório, todos os conceitos, todos os ensinamentos. Nós estamos abrindo aqui a parte de suplementação, que não é obrigatório, mas nós achamos que é um conhecimento importante, porque normalmente as pessoas estão iludidas com polivitamínicos, suplemento que o vizinho fala, que o outro fala. Então, nós estamos clareando essa questão de suplemento. Ponto 1, faça os seus exames, fale com o seu médico. Ponto 2, polivitamínico pronto de farmácia não resolve. Ponto 3, o que nós indicamos, que são maravilhosos, que você pode usar se quiser, que nós estamos falando os benefícios. Número 1, magnésio de malato de 300 a 400 miligramas, resveratrol, que o doutor Cristiano acabou de falar, que é de 30 a 120 miligramas. Você pode mandar manipular, tá bom? Ou comprar em qualquer formato. Né? Isso é uma dose diária. Por dia, isso é uma dose diária. Em média de uso, você vai usar 3 meses para adultos, né? E o terceiro é o ômega 3. O ômega 3, ele é mais ou menos, ele é de 250 a 500 miligramas das duas propriedades que tem no ômega 3, que é o EPA e o DHA. O ômega 3, não existe ômega 3 baratinho, gente. Por quê? Porque o ômega 3, ele é mais caro, porque é um suplemento, assim, que tem uma dosagem funcional para ele ter essas propriedades. Não tem como ele ser baratinho, você vai estar comprando óleo. Então, é melhor não usar. Então, para comprar um suplemento de ômega 3, compre de uma boa referência. Duas marcas que nós conhecemos, eu não estou fazendo propaganda, né? Porque a gente não ganha nada para isso, não estou fazendo propaganda, mas a marca Vitafor e a marca Essential são marcas ótimas de suplemento de ômega 3. E sempre olhe no vidro a quantidade de EPA e DHA, que são as propriedades puras que nós precisamos. Lembrando que o uso desses suplementos, se você tem alguma restrição e tudo isso, individual, você tem que falar com o seu médico. Nós estamos explicando o que são. Se você vai usar ou não, é uma questão sua, individual, e você vê com o seu médico. Doutor Cristiano, quais são os benefícios do ômega 3? Só rapidamente para o pessoal entender. E só continuando aqui, né, para não perder a linha de raciocínio, né, a quantidade de ômega 3 aí para uma dose para um adulto, né, é que essa soma de EPA e DHA seja em torno de 1.000 miligramas ou 1 grama, né? E aí isso pode ser de 2 até 4 vezes ao dia, ou de 2 cápsulas uma vez por dia a 4 cápsulas. Ele pode tomar 2 cápsulas de manhã e 2 à noite, por exemplo, de preferência logo antes da refeição, tá? Então, a dose é 1.000 miligramas, né, a somatória, e esses 1.000 miligramas em cada cápsula, né, você vai tomar de 1 até 4 cápsulas por dia, tá? Beleza. A variação é grande assim mesmo, tá? Então, tem gente que consegue tomar uma só, já tá bom,
Mas o perfeito, o melhor dos mundos, é entre 2 e 4 cápsulas A ao dose dia. importa, né, doutor? Tem que ser maior a dose ali, né? Vai ter mais efeito, né? Mais Então, efeito. o ideal é entre 2 a 4 cápsulas por dia, e aí você pode dividir isso de acordo com o seu, né, com a sua, seu desejo. É bom que divida, por exemplo. Não é bom tomar 4 cápsulas de uma vez. É muita cápsula. 2, tudo bem. Mas 4 eu já não aconselho. Então, se você vai tomar 4 cápsulas, tome 2 antes do almoço e 2 antes do jantar. Simples assim. Cada cápsula com 1.000 miligramas. Se a cápsula tiver 500 miligramas, aí você tem que dobrar a dose. Tá? Porque eu estou baseando numa cápsula que tem 1.000 miligramas da soma dos dois. Então, por exemplo, tem cápsula que vem com 300 miligramas de EPA e 700 miligramas de EPA e 300 de DHA, 1.000 miligramas. Tá? Doutor Cristiano, outra coisa, tanto o magnésio como o resveratrol, você pode tomar em qualquer horário. Então, você pode tomar em jejum, você pode tomar depois do almoço, pode tomar à noite. Agora, já o ômega 3 é antes das refeições, tá? Depois da refeição, né, doutor Cristiano? Todo suplemento que ele é gorduroso, a vitamina D é gordurosa, porque ela é um esteroide, né? O ômega 3 também é importante você tomar junto com a refeição, por quê? Porque você tem a digestão melhor, né? E a absorção melhor dessas vitaminas. Né? Agora. Tem a vitamina. Pode falar, doutor. Pode falar. Faltou você falar o benefício do ômega 3, assim, em geral, e também a gente vai falar da vitamina C, né? Que ficou faltando ela aí, né? Que você tinha falado para menopausa, né? Isso, então. Aí o ômega 3, então eu falei em dose, né? Dose do ômega 3. 1.000 miligramas de 1 a 4 cápsulas por dia. De 1.000 miligramas cada, né? Agora, a vantagem do ômega 3, né? As doenças que vêm associadas com a obesidade e com a idade, elas têm as mesmas características. Por isso que o que vale para um vale para o outro. E elas estão relacionadas com, primeiro, disfunção hormonal, desequilíbrio hormonal, e aí, consequentemente, um quadro inflamatório, que é tanto consequência quanto causa da disfunção hormonal. É um processo cíclico, né? Onde uma coisa é causa da outra e, ao mesmo tempo, consequência. Então, a inflamação está na base da obesidade, a inflamação está na base do envelhecimento, está na base do processo da TPM, inclusive, quem não está na menopausa, da andropausa e da menopausa. Então, o ômega 3, ele vem, né, assim como o resveratrol e o magnésio também, como eu falo, as coisas são multipotentes, né? Você tem várias facetas, vários benefícios, mas aqui especificamente o ômega 3, ele vem como uma matéria-prima essencial para o seu corpo não fabrica. Então, se você não ingere, o seu corpo simplesmente não vai fazer, porque tem coisa que a gente não ingere e o nosso corpo faz. Mas o ômega 3, ele está entre aqueles elementos que a gente chama de essenciais. O que é um elemento essencial para o nosso corpo? É um elemento que o nosso corpo só consegue ter se ele receber de fora. Então, por exemplo, tem os aminoácidos essenciais. Qual a diferença dos não essenciais para eles? Os não essenciais do nosso corpo, se não tiver, ele vai fabricar. Ele repõe sozinho, ele fabrica até a partir de outros elementos, que não são aminoácidos. Mas os essenciais, se você não ingerir, você simplesmente vai ficar sem mesmo. E aí, aí o corpo vai começar a ter disfunções, porque o corpo precisa deles para funcionar. Então, essas gorduras poliinsaturadas essenciais estão entre elas o ômega 3. E a nossa dieta precisa ter um equilíbrio entre ômega 3 e ômega 6. Eu não vou entrar no mérito de explicar a diferença química de um para outro, mas exige um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. E nossa alimentação, predominantemente, ela tem uma carga alta de ômega 6, que nós precisamos, mas temos em excesso. Aí entra o desequilíbrio. E o ômega 3, que é fundamental, nós temos em falta, via de regra. Embora a gente, dentro do leve, a gente contempla o ômega 3. Mas a reposição é importante porque contemplar o ômega 3 tão somente pela alimentação é difícil, é complicado. Exigiria doses altas de alimentos que não são disponíveis para nós brasileiros no dia a dia. Então, a reposição se torna mais simples e mais eficaz em muitos casos, né? E ele é uma matéria-prima de diversas substâncias anti-inflamatórias que o nosso corpo produz. Então, o processo de inflamação, como tudo na vida e no nosso corpo, ele sempre tem dois lados. Ele tem um peso e um contrapeso. Então, nós produzimos substâncias que são eminentemente inflamatórias e são importantes. Vale lembrar disso, a inflamação é importante para o nosso corpo. O problema é o excesso, né? E produzimos substâncias anti-inflamatórias.
O problema é que essas substâncias anti-inflamatórias, elas dependem desses ácidos graxos essenciais que nosso corpo não fabrica. Então, se nós não ingerimos, nosso corpo não consegue produzir essas substâncias anti-inflamatórias para dar o contrapeso no processo inflamatório. E aí o corpo fica hiperinflamado. E aí vem as doenças cardiovasculares, vem o diabetes, vem o câncer, vem todos os processos inflamatórios, a obesidade, o envelhecimento, a menopausa, a Doutor TPM. Cristiano, não sei se você viu um estudo novo que saiu agora, né? Há poucos dias saiu um estudo falando, né, que a inflamação crônica subclínica é a principal responsável por todas as doenças, diabetes, pressão alta, coisas que nós falamos aí há muito tempo. Igual a gente fala há muito tempo do adoçante, que o adoçante inflama, e agora saiu um estudo, saiu agora esse estudo recente falando que inflamação crônica subclínica é o principal responsável por todas essas doenças, esses processos que as pessoas estão vivendo, diabetes tipo 2, pressão alta, câncer, fibromialgia, e a gente fala tanto isso, né, que é a mesma raiz, e eu fiquei tão feliz assim quando saiu, porque as pessoas estão clareando, né, que tem uma mesma raiz. A alimentação pró-inflamatória, né? A alimentação pró-inflamatória, o que é? Hoje muita gente fala, mas eu e o doutor Cristiano, a gente fala há muito tempo. A alimentação pró-inflamatória é uma alimentação rica em diet, light, barrinha de cereal, pão integral, adoçantes, produtos ditos saudáveis. Biscoitinho fit, isso é pró-inflamatório. E aí a gente volta para aquilo que a gente fala lá no início, quando as pessoas estão entrando em contato com a gente, e a gente fala, isso não tem nada a ver com caloria. Isso. Né? Então, não é a contagem calórica que vai te dar saúde. Né? Não é contando caloria, não é pesando alimento, não é cortando calorias que você vai ter saúde, e sim ingerindo os alimentos certos. Por isso que a gente fala que trata-se muito mais de acrescentar alimentos, de colocar os alimentos certos do que tirar os errados. Né? Isso. Então, as pessoas aí muitas vezes fazem coisas achando que estão fazendo para emagrecimento, mas todo aquele conjunto de alimentos baixos em caloria vão inflamar. E aí essa pessoa não sai desse ciclo jamais. Ela vai ficar consumindo 0 caloria e engordando. 0 caloria, envelhecendo e tendo infarto, e tendo câncer, e tendo problemas que são decorrentes da inflamação crônica, que está na raiz de todas essas doenças. É aquela árvore, né, com um tronco único e com diversos galhos, né? Pessoal, fica tranquila aí, tá demorando um pouquinho, mas eu ainda tenho muito alimento para falar, hein? Vamos lá. Doutor Cristiano, fala pra gente só da vitamina C, então, que aí parte a suplementação e eu entro na alimentação. Então, só resumindo, o ômega 3 faz parte dessa matéria-prima essencial para a produção das substâncias anti-inflamatórias que o nosso corpo precisa produzir para resolver as nossas inflamações, para que a inflamação tenha começo, meio e fim, como toda inflamação saudável precisa ser. O problema é que a inflamação crônica subclínica ela tem começo, meio, mas não tem fim, porque falta esse componente anti-inflamatório natural, não estou falando de remédio, tá? Esse componente anti-inflamatório que é naturalmente produzido pelo nosso corpo, mas a partir desses elementos que só vão ter no nosso corpo se nós ingerirmos. E aí entra o ômega 3 como essa substância anti-inflamatória importantíssima para as nossas artérias, para a nossa saúde e para as mulheres em menopausa também, para os homens em andropausa. Agora, vitamina C, né? Então, eu vou começar pela parte boa. A vitamina C é um cofator fundamental para a produção do quê? Daquilo que as mulheres mais querem. E por isso que a gente vê as mulheres emagrecendo com o rosto bonito, não cai, não despenca. Colágeno, elastina. Todas essas proteínas que estão na estruturação da pele, e não só da pele, dos nossos órgãos internos. Então, olha só, o colágeno é importante para a beleza. É claro, saúde se transparece na feição da pessoa, né? Mas o colágeno, ele está muito antes do que da beleza, ele é fundamental para o osso. Então, tem um monte de mulher aí com osteoporose achando que está com deficiência de cálcio. Não, ela está com deficiência de colágeno. Por quê? A matéria-prima do osso é colágeno. O cálcio é simplesmente o elemento que gruda ali, mas se não tiver colágeno, não tem onde o cálcio depositar. Então, a maioria das pessoas que tem osteoporose, na verdade, elas não têm deficiência de mineral, elas têm deficiência de proteína, elas têm deficiência de produção de colágeno, de vitamina C. E aí entra a vitamina C como um cofator fundamental para a geração de colágeno. Não adianta ingerir proteína, ingerir aminoácido, ingerir colágeno, se não tem vitamina C, porque o corpo não vai produzir o colágeno, não vai depositar e não vai construir um colágeno de qualidade, porque o colágeno ele também precisa ser bem feito. É como uma casa. Toda casa é feita de tijolo, mas existem casas e casas, né? Então, tijolo todas têm, mas
Que tipo de casa que é a sua? Ela é bem estruturada, bonita, bem feita? Ou é uma casa feita com as paredes tortas, caindo nos pedaços? Então, o colágeno é assim, ele precisa ser bem construído. E para uma boa construção de colágeno, primeiro você tem que, é lógico, ter proteína suficiente. Isso na alimentação normalmente você já consegue, tá? E precisa ter um cofator gerador desse colágeno de qualidade. E a vitamina C entra como esse cofator importante, além de ser um antioxidante também potente. Tudo que é funcional, tudo que é natureza, tem diversas ações, né? Nunca tem uma ação benefício único, tá? Então, vitamina C é fundamental para a mulher na menopausa, para melhorar a estruturação de colágeno e também para melhorar a produção de neurotransmissores que geralmente entram em deficiência nessa fase. E a vitamina C, bom humor, um estado de relaxamento e bom humor para a mulher. E a vitamina C, ela não é armazenada. Então, é uma vitamina que você tem que consumir todos os dias. Por isso que a gente coloca tanto no cardápio a laranja depois do almoço, para melhorar a absorção de ferro, porque o ferro, a vitamina C ajuda a absorção de ferro, ou então o limão na água, por causa da vitamina C. Mas, além disso, de consumir o limão, laranja, abacaxi todos os dias no cardápio, você pode também suplementar a vitamina C revestida, né? Sempre você pode manipular uma de boa qualidade. Deixa eu só ver a dose aqui que a gente está falando. 300 miligramas, uma dose por dia, por 60 dias, tá bom? E aí agora nós vamos falar dos alimentos. Posso ir para essa parte, doutor? Podemos, para a gente dar sequência e poder encerrar aqui, né? Isso. Entrando na parte dos alimentos, a mentoria leve, ela tem tudo que você precisa. Tudo mesmo, somando todas as fases. Então, eu vou só dar uma revisada. Mas tudo você já faz no cardápio. Seguindo o cardápio, seguir o cardápio à risca, você segue tudo que a gente está falando aqui, mas vamos dar uma revisada no que é principal? Vegetais. Principais são as brássicas ou as crucíferas. São elas, couve-flor, repolho, brócolis, couve-manteiga, couve-bruxelas, mostarda, nabo, agrião, rabanete ou rúcula. Esses vegetais, se você está na menopausa ou na pré-menopausa aí, não pode faltar no teu prato pelo menos um vegetal desse todo dia, variando para não enjoar. Isso vale, inclusive, como prevenção do câncer de mama e de outros cânceres que são característicos das mulheres, como câncer de endométrio, tá? E para os homens... Qualquer idade, né, doutor? Qualquer idade. Não, inclusive, quanto mais cedo, melhor, né? Na vida, né? Aquilo, quanto mais você usa ao longo da vida, e mais cedo, melhor. Mas sempre é tempo, tá? Então, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de endométrio, tá? Nas mulheres, prevenção do câncer de próstata nos homens. Tá vendo? Como vale para todo mundo? Então, as brássicas têm um elemento que a gente chama de dindometano, que ele melhora a metabolização dos hormônios sexuais. Então, a metabolização do estrogênio, principalmente, que tem tanto nos homens quanto nas mulheres, né? Para estrogênios bons, estrogênios que são benéficos e inibindo a produção de estrogênios que vão causar malefício para o corpo, tá? Perfeito. E agora, número 2. Então, sobre os alimentos do cardápio, o que não pode faltar? 1. Os vegetais verde escuro, pelo menos uma dessas opções no seu prato todos os dias. 2. Alimentos fermentados, que são os probióticos, o kefir, a coalhada e também os probióticos prescritos aqui dentro da mentoria em forma de fórmula. Pode ser ele ou os probióticos naturais dos alimentos fermentados. 3. Leites e derivados, se você não tem intolerância. Então, queijo, iogurte natural, manteiga, requeijão, fornece proteína e cálcio. Tem função aí de evitar a osteoporose, enfraquecimento dos ossos, se você não tem intolerância, tá? Lembrando que os vegetais verde escuro também têm muito cálcio. Então, se você não pode com leite e derivados, você pode consumir os vegetais verde escuro em maior quantidade. Número 4 são as oleaginosas. As oleaginosas são as castanhas, nozes, amendoim. Nós não estamos falando aqui de pasta de amendoim. Nós estamos falando de comer um punhadinho de amendoim. Nós estamos falando, se tiver no teu cardápio também, tá? Sempre segue o cardápio dentro da mentoria. Elas possuem vitamina E. Esse nutriente ajuda muito na questão da diminuição dos fogachos. Então, se você está na menopausa, tem muito fogacho, inclua aí um punhado de castanha do Pará com castanha do caju, nozes ou amêndoas, todos os dias. Mesmo se não estiver no seu cardápio, pode incluir, tá? Em um horário dos lanches ali, 3 de cada, 3 castanhas de Pará, 3 de caju, 3 nozes, 3 amêndoas. Mesmo que não esteja no seu cardápio, se você está na menopausa e tem muito fogacho, pode incluir, substituindo um dos lanches ou cafés, tá?
Número 5, fontes de vitamina E também, de fonte animal. São os ovos, não pode faltar, né, no seu dia, comer ovos todos os dias. Gorduras da carne também, a gordura natural da carne, pelo menos uma porção por dia. Lembrando que a gema do ovo é muito nutritiva, então não precisa tirar a gema do ovo nunca. Em sexto lugar, como alimento, são os peixes, ricos em ômega 3, né, alguns, ajudam no controle de colesterol, triglicérides e funções cerebrais também. Esses alimentos ainda contêm cálcio, vitamina D, que são essenciais nessa fase. Lembrando um pouco também dos cogumelos, que são fontes dessa vitamina também, se você tem hábito de consumir. Lembrando que esses alimentos que eu estou falando, tem alguns que são encontrados em uma região, em outra. Você não é obrigada a consumir. Isso se for simples, se fosse fácil, se tiver na sua rotina. Se não tiver, segue o que você tem. Vai no antes feito que perfeito que dá certo. Não existe essa perfeição, mas a gente quer te trazer conhecimento. Agora nós vamos a algumas receitas de combinações que vão te ajudar a melhorar os sintomas desagradáveis neste período. Podemos continuar, doutor? Podemos, claro. Então vamos lá que eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Vamos lá. Se você está na menopausa, existem algumas combinações alimentares que podem ajudar aos sintomas desagradáveis de calorão, desânimo na menopausa. Então vamos a essas receitinhas. Primeiro, vamos conversar sobre o chá de amora. O famoso chá da folha de amora. Realmente, as folhas da amora, elas são ricas em isoflavonas, tipos de flavonoides, né? Que são substâncias que cumprem um papel semelhante ao estrogênio, auxiliando a amenizar os sintomas de insônia e ondas de calor. Não adianta tomar o chá da folha da amora se você não faz uma alimentação anti-inflamatória, se você não segue toda a mentoria. Mas incluir o chá da folha da casca de amora, você pode. Pode comprar a folha da amora desidratada ou natural. Você vai aquecer 250 ml de água, esperar ferver bem e depois você coloca ali em infusão a folha da amora e pode tomar 1 xícara por dia. Você também pode comprar a folha de amora em cápsula, que vende em farmácias naturais, tá? Isso se você tem muita insônia e calorões. Agora aqui, né, aí eu vou fazer um adendo, né? Então, até agora, eu até falei, olha, o que vale para as mulheres na menopausa também vale para as mulheres antes da menopausa, para melhorar a TPM, e vale para os homens. Agora, especificamente, o que a Nutri acabou de dizer do chá da amora, aí esse sim, especificamente esse, é só para mulheres da menopausa, tá? Ou próximas da menopausa, né? Um pouco antes, ali, quando tá aqueles sintomas já começando a surgir, tá? De proximidade da menopausa. Então, especificamente esse não vale para homens e não vale para mulheres que estão saudáveis ali no período fértil habitual, né? Que não estão na menopausa. Esse é específico da menopausa, tá? Lembrando que nós não indicamos soja, né? Porque isso vem sempre a dúvida. Você pode comer, então, leite de soja na menopausa ou soja. Doutor Cristiano, a gente não indica, né? Não indica, porque existem estudos falando de benefícios, mas muitos outros falando de malefícios. Eu não estou convencido, nem a Nutri está convencida de que a soja é benéfica, muito pelo contrário. Nós temos várias restrições e, assim, estamos convencidos de que ela pode ser maléfica. Então, até prova o contrário, a gente não indica algo que a gente não tenha certeza absoluta e que, até pelo contrário, a gente acha que pode ser até maléfico, tá? Então, existe um lobby enorme com a soja, assim como tem com a indústria farmacêutica, né, que procura promover tudo que é de soja. Por quê? Porque, não sei se vocês repararam, mas a agricultura que mais se expande por aí é o cultivo da soja. Então, eles têm que vender soja, né? E aí é tudo de soja, leite de soja, não sei o que mais de soja. Eu, particularmente, não acho a soja uma coisa boa, não acho saudável. O nosso corpo não é feito para usar hormônios vegetais, fitoesteróis, né? E nosso corpo é animal, portanto, usa hormônios animais. Então, a gente cai no mesmo malefício de usar substâncias químicas semelhantes aos hormônios, mas que não são hormônios, né? E também esses produtos que têm soja, às vezes tem outros aditivos alimentares, né? É um leite de caixinha e tudo isso. Então, não precisa disso que a gente está falando, né? Eu estou convencido de que é mais maléfico, muito mais maléfico do que benéfico, né? Se não for só maléfico mesmo, eu acho que é só maléfico, na minha opinião. Né? Mas a gente está sempre estudando, procurando aprender. Se houver alguma mudança de opinião, a gente fala com vocês. Nós comunicamos vocês, mas até o momento, pelo contrário,
à medida que eu tenho estudado mais, a Nutri também, sobre esse tema, nós estamos ficando cada vez mais refratários, temerários com a soja. Não gostamos da soja não dessa forma. A única forma da soja onde ela é benéfica é uma forma que aqui no Brasil não se usa, que é o que o japonês usa, e eles usam isso para falar bem da soja. Mas é aquela história, né? Conta uma história lá, mas aqui é outra, totalmente diferente. Então é o tempê, é o miso, que é o fermentado da soja, que aí entra no probiótico. Que aí ele é ótimo, esse é ótimo. A gente tem aluno aí no Japão, né, doutor? Então aí você pode usar. Os alunos do Japão que usam tempê, miso, ou aqui no Brasil, que tiver com tempê e miso, nota 1000, saúde pura. Tirando isso, soja fora, tá bom? Então vamos lá, vamos aos alguns. Então, essas receitinhas que eu vou falar agora, pessoal, são exclusivas para quem está na menopausa. Tem muito calorão? Chá da folha de amora. Lembrando que eu vou passar isso aqui no resumo também para vocês por escrito, tá bom? Então, se eu passar rápido, não preocupa que vai estar no resumo da aula, tá bom? A receitinha detalhada. Para insônia, é muito comum ter insônia nessa fase da vida. O chá da casca de banana. E aí eu vou passar a receitinha no resumo para vocês. Muito cansaço físico e mental, além da mentoria leve, faça o chá de melissa com ginseng e canela em pau. Eu estou esquecendo muito, minha memória está ruim, nossa, eu não estou rendendo no trabalho, estou meio cansado, estou meio desanimada. Faça essa opção do chá de melissa, ginseng e canela, ou opção 2, um suco energizante, que ele vai frutas vermelhas com a casca, limão, ginseng e maçã. Tá? É um potente, muito potente aqui essas duas preparações. E eu vou passar a receita no resumo. Agora falando sobre libido. Libido, gente, tanto no homem como na mulher, emagreceu, desinflamou, vai melhorar a libido, viu? Mas além de fazer o leve, com paciência, perseverança, você pode fazer o quê? Existem alguns alimentos que melhoram a libido. São alimentos que a nossa produção hormonal depende de nutrientes como B9, zinco, B6, vitamina K, magnésio, vitamina D. São alguns nutrientes indispensáveis, né? Então, é importante você... Boro, né? Boro também é importante. O boro. Boro, E aí, o que é importante? Incluir para libido. Gengibre é um potente termogênico, aumenta a temperatura do corpo, características afrodisíacas. A romã, ela é elevada quantidade de antioxidante, vitamina A, vitamina C, vitamina E e ferro. Aumenta os níveis de testosterona e melhora o humor. Agora, no fim do ano, ou épocas do ano determinadas, tem muita romã, né? A maca... Use e abuse eu vou fazer um adendozinho aqui. Use e abuse da romã para a vida. Não é só como afrodisíaco, para libido, não, para tudo. A romã é um dos elementos mais poderosos, mais potentes para a saúde que existe no mundo. É fora de série. Tem um elemento nela que chama piquenogenol, que assim, é fora de série, né? E vários outros fitonutrientes, é poderosa. Então, use e abuse da romã. Tá? Sem moderação, romã, tá bom? E é claro que às vezes são coisas que não é encontrado na rotina, mas nós estamos passando conhecimento. Agora, sobre a maca peruana, que é muito falado, né? A maca peruana realmente ajuda na questão da libido. Se você estiver fazendo todo o restante, você pode colocar ela, porque ela estimula a produção de testosterona e induz a produção de dopamina, que é o hormônio do prazer. Geralmente, a maca peruana, você compra ela em lojas de produto natural e utiliza 5 gramas por dia, uma colher de sopa em uma vitamina ou em um suco. Tá? E lembrando também para as mulheres que estão na menopausa, a gente já teve uma aula com a doutora Luciana, que ela falou isso, mas eu vou reforçar. Uma dica muito importante para lubrificação vaginal é a cápsula de óleo de coco. A doutora Luciana falou isso na aula para nós, né? Eu vou reforçar. Então, mesmo não estando na menopausa, gente, qualquer mulher, é muito interessante usar a cápsula de óleo de coco. Mas a cápsula é porque é mais fácil de introduzir. Mas pode usar o óleo de coco mesmo, tá bom? Natural, é o óleo de coco simples. Então, pode usar o óleo de coco para lubrificação vaginal diretamente, em pequenas cápsulas, introduzir dentro da vagina. Como fazer? Então, você vai pegar uma cartelinha vazia de comprimidos. Então, você vai pegar uma cartela de comprimidos. Você coloca óleo de coco lá, certo? E coloca no freezer, no congelador. E aí depois você vai tirar as cápsulas, tá? Então você não precisa mandar fazer cápsula de óleo de coco. Se quiser mandar, pode mandar fazer também em cápsula mesmo. Óleo de coco em cápsula, mas o melhor seria você mesmo fazer
numa embalagem vazia de cápsula, sabe, doutor Cristiano? De remédio. Uhum. Aí você coloca o óleo de coco e coloca no freezer. Vai ficar tipo umas cápsulas. O gelzinho. Isso, mais fácil de fazer o uso. Toma forma ali, né? Você usa como se fosse uma forminha, né? Como se fosse uma forminha para introduzir, isso mesmo. E para melhorar a libido, a gente tem um smoothie de manga com maca peruana, que é uma receitinha maravilhosa também, que substitui ou o café da manhã ou o lanche da tarde, que é delicioso, que vai manga congelada, com polpa de maracujá, um pedaço de banana, leite em pó, castanha do Pará e maca peruana. Fica maravilhoso e substitui café da manhã ou da tarde para quem está na menopausa. Lembrando que tudo isso também é muito bom para quem está na TPM, para todas as mulheres em qualquer fase da vida, mas são receitinhas específicas da menopausa. E eu vou passar por escrito essas receitinhas, tá, doutor Cristiano? Porque às vezes as pessoas não escutaram bem, alguma coisa desse tipo. Então, essas combinações vão estar no resumo da nossa aula de hoje. Então, a aula é muito rica mesmo. A aula um pouco demorada, mas é uma aula muito importante. Vocês viram que nós falamos desde o primeiro contexto, desde o que é, o doutor Cristiano aprofundou, fomos no suplemento, e agora fomos para o alimento, e ainda tem receitinhas práticas. Então, assista essa aula 2, 3, 4 vezes, faça resumo, e o melhor, aplique, porque você merece viver a melhor fase da sua vida e que ela dure muito e que ela seja feliz, porque é possível ficar maravilhosa, jovem, bonita na menopausa. Não se compare com outras pessoas e entenda que é uma fase nova da sua vida. Se olhe no espelho com amor, né? Tente ficar melhor cada dia, buscar ficar melhor, mas também uma aceitação dessa fase é importante. Uma alegria de viver nessa fase é importante. Não ficar se comparando com você mesma, porque dá um sofrimento, porque é outra fase. Mas pode ter certeza que é uma fase de mais maturidade, de experiência. É uma fase maravilhosa. Tudo é o ponto de vista, não é, meu amor? Sempre, né? Tudo na vida tem dois lados. Não existe nada na vida que tem um lado só. Toda moeda tem dois lados. E tudo tem um lado mais positivo e outro nem tão positivo, né? Agora, cabe a nós focar no positivo ou não, né? Então, se você quer viver bem, conselho que a Nutri e eu damos, foque no lado positivo do momento que você está vivendo. Seja antes da menopausa, pós-menopausa, seja antes da andropausa, pós-andropausa, porque todos os momentos têm pontos positivos e negativos, né? Então, com certeza, existem as dificuldades da pós-menopausa? Existem, né? Mas elas podem ser superadas, minimizadas, mitigadas, inclusive, muitas vezes até podem ser canceladas, né? Se você tiver uma qualidade, se você viver de uma forma adequada. Mas só que também tem os pontos extremamente positivos que vem com ela, vem a maturidade, vem uma experiência de vida, né? Uma tranquilidade que muitas vezes a pessoa não tem em outros momentos da vida. Então, foque no ponto positivo, né? Onde você estiver, foque no positivo, porque sempre vai ter os dois, não tenha dúvida. Não tenha ilusão que existe alguma situação onde haja só positividade ou só negatividade. Todas elas têm os dois. Cabe a você escolher qual lado que você vai escolher focar. E aí sim, esse lado vai crescer, vai dominar o outro, e aí você vai ser só positividade. Não importa a fase da vida que você se encontre, não importa onde você mora, quanto dinheiro você tem na conta do banco, onde você vive, você vai estar feliz sempre, porque você está focada no positivo. E aí, o que é bom, expande. Aonde você colocar o foco, aquilo vai expandir. Então, vamos colocar o foco no positivo, né? Porque a gente não quer expandir nada negativo, só positivo. A gente merece viver o melhor, né? Deus abençoe você, sua família. Vamos um passo de cada vez. É tão gostoso aprender, né? Amor, obrigada, viu, por estar aqui comigo na mentoria. Quero uma mentoria da Nutri hoje, né? Mas eu chamei a doutora Cristiano para me ajudar nessa mentoria aqui, porque eu tinha certeza que ia enriquecer muito. Vem com o maior prazer, vem com o maior prazer, né? Assim, eu sempre tenho muito prazer em poder contribuir, estar junto com as nossas alunas, com os nossos alunos do LEV e das demais mentorias, né? Mas aqui especificamente do LEV também, né? É um prazer poder contribuir, né? A satisfação nossa de servir sempre, de entregar informação para vocês, de estudar, de atualizar os conhecimentos e passar para vocês viverem melhor. É isso que a gente quer, que você viva melhor, que você desfrute, porque o que a gente entrega para vocês aqui, eu acho que alguns têm noção, então talvez muitos não tenham noção. Não é culpa de vocês, não, mas é porque a gente entrega para vocês um ouro, mas é um ouro tão refinado, é diamante que a gente entrega para vocês aqui, que pessoas aí fora, né, muitas vezes procuram profissionais aí
difíceis de marcar, pagam uma fortuna de consulta e não conseguem ter essas informações que a gente passa para vocês aqui. Então, a gente faz isso com o maior prazer, com o maior gosto, e você merece, né? Primeiro merece porque é filho de Deus, né? É filha de Deus e sempre merece o melhor, mas também porque você nos confiou em nós aqui. E a gente quer sempre fazer o melhor para você. Agora, mais do que tudo, mais do que nós entregarmos o ouro para você, refinado, purificado, um ouro da melhor qualidade, o diamante que a gente entrega para vocês em termos de conhecimento aqui, né? Que isso vale mais do que qualquer ouro do mundo, é a sabedoria. Até a Bíblia fala isso, né? Mas mais do que isso, ponha em prática na sua vida. Isso é o mais importante. O conhecimento por si só, se ele não for posto em prática, é um conhecimento perdido. Né? Então, aproveite todas essas informações e coloque em prática sempre com tranquilidade, sabendo que 100% não existe em lugar nenhum, tá? Ninguém é nota 100, só Deus. Mas faça o melhor que você puder fazer com os nossos conhecimentos, que eu te garanto que se você seguir direitinho esse mapa, você só vai caminhar na direção de bem-estar, de qualidade de vida, de melhoria de tudo, incluindo o emagrecimento. Muito obrigada pelo tempo, pela paciência, por estar aqui conosco, por confiar no nosso trabalho. Você é muito importante para nós. Cuida de você, coloca em prática. E vamos que vamos! Beijo, até a próxima mentoria! Beijo, até mais. Fiquem com Deus.